galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, acreditem se quiser, no final do dia de ontem, eis que a democracia brasileira nos brinda com um novo presente que faz até o inquérito das fake news parecer coisa de criança. Isso vem dentro de mais um desdobramento do caso do Felipe Martins. Eu já quero abrir o vídeo comentando sobre isso, mostrar pra vocês, são coisas surreais que acontecem e eu acho que se tivesse ocorrido um pouco antes, quem sabe dava até tempo no editorial de hoje do Estadão, criticando o Supremo, de incluir mais essa situação, né? Porque as coisas estão realmente indo para um caminho muito complicado. Mas vamos falar rapidinho de Estados Unidos, porque circulou um vídeo ontem curioso da esquerda, que a esquerda está muito mais pessimista do que a turma da Globo, e aí começar a falar da direita, da esquerda, algumas coisas que estão acontecendo. Temos que falar do Guilherme Boulos, e sem ironia, tem coisa no Guilherme Boulos que não é boa para o Brasil, mas que você olha e fala, rapaz, isso daqui é uma qualidade. Pena que está sendo usada para o mal. E com base nisso, quero mostrar para vocês um vídeo que circulou ontem, que eu até achei muito bacana. Eu acho que é bom quando a pessoa ela assume a posição dela publicamente. E para quem ainda não tinha acordado para o senhor Cleitinho, senador Cleitinho, ele deixa bem claro, fala com todas as letras, que Eduardo Bolsonaro não espera o apoio dele. Ele não irá apoiar Eduardo de jeito nenhum para 2026, não importa nem se Bolsonaro apoiar o Eduardo, se não é com ele. Aí tem mais algumas coisas que rolaram ao longo de ontem, Centrão, tudo mais. E aí, falando de Centrão, segundo tema do vídeo de hoje, é um assunto curioso. Lobby. A turma da UOL publicou uma matéria maravilhosa mostrando como funciona o lobby no Brasil. Se lembra das matérias que saíram nos últimos meses, onde se analisaram metadados de algumas coisas que rolaram no Congresso, né, e também no Judiciário Brasileiro, e quando você começa a olhar o autor, pois bem, começaram a ver aí que vários projetos de leis, emendas, estão vindo aí de alguns setores, sindicatos, setores do mundo privado, enfim. Tem muita coisa para gente comentar, já me alonguei demais na introdução. E vejam só isso daqui. Trouxe a matéria da imprensa, porque fica mais fácil de entender. Eu peguei esse específico por duas razões. Primeiro que o Caio Junqueira ele relata, acho que os principais pontos, e ele traz em aspas o que está na decisão oficial. Vai bem, né? Vocês devem ter acompanhado que o Moraes, ele pediu esclarecimentos à Polícia Federal sobre essa questão do Martins. E aí? Mas no que vocês decretarem a prisão dele, né? Mas qual documento? Por que vocês fizeram isso, né? Aí a PF respondeu. Polícia Federal diz ao Supremo que Felipe Martins simulou a entrada nos Estados Unidos e impede inquérito. Sim. O cara foi preso por uma informação inverídica e agora está sendo acusado dele ter fraudado a própria saída. Felipe Martins não era investigado de nada. E ir para os Estados Unidos não é crime. Então, assim, ele não era investigado, ele forjou uma saída para os Estados Unidos a troco do quê? São coisas que não fazem o menor sentido. Eu sei que tá ali, ó. Corporação diz ainda que ex-assessor e a sua defesa, né, têm utilizado o episódio para descredibilizar provas produzidas na investigação. A PF informou nesta segunda ao Supremo que os acusados na trama golpista podem ter simulado a entrada do então assessor internacional do governo Bolsonaro, Felipe Martins, e pediu a abertura de uma investigação sobre o caso. Eles já fraudaram isso de propósito. É um negocinho que tá, sei lá. Mas vamos ver. O registro de entrada de Felipe Martins, ainda que em caráter indiciário, revela a possibilidade que integrantes da organização criminosa abusando dolosamente das prerrogativas diplomáticas. Dolosamente é quando você tem intenção. Tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefes de Estado, no qual não há presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias, com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. Porque ele simularia uma entrada falsa se não tinha nenhum inquérito, não era alvo de nada, sabe? Nada, absolutamente nada. A troco do quê, meu povo?
A PF afirma ainda que Martins e a defesa dele têm utilizado o episódio para descredibilizar provas produzidas na investigação e que a alegada simulação tem semelhança com a prática das milícias digitais, já investigadas em outro inquérito conduzido pelo Moraes. Aí tá ali, ó. Essa circunstância, envolvendo a prisão do Felipe Garcia Martins Pereira, tem sido utilizada como prática de novas ações de embaraçamento tomadas como estratégia para descredibilização das provas e das autoridades que atuaram na persecução penal. A metodologia observada ostenta semelhança com a atuação da milícia digital investigada no inquérito 4874, em especial pela utilização da internet para a propagação de informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o público de interesse. Então, o governo Bolsonaro fez uma exceção falsa de propósito e existe no momento alguma confusão sendo perpetrada nas redes sociais pela milícia digital para descredibilizar as provas. Que provas? Eu não entendi agora. Agora eu não entendi que provas são essas. Se ele não foi, velho, é prova do quê? Rapaz. Aí, Fábio Chó foi responsável pelo inquérito no seu Bolsonaro, outras 36 pessoas tentativa de golpe de Estado. E no mesmo documento, o delegado pede abertura de investigação. Diante da impossibilidade de esgotar no presente ofício todos os elementos envolvidos e ainda considerando a gravidade dos fatos constatados, a PF sugere a instauração de procedimento apuratório específico com devido compartilhamento das provas já produzidas. Pronto. Agora vai investigar aí, viu? Todo mundo. Todo mundo vai ser preso. Eu não sei nem como descrever isso daqui, né? Na verdade até sei, mas eu prefiro não descrever. Acho que vocês aí já, sei lá, véio, chegaram às conclusões de vocês, aí não é muito difícil de chegar a uma conclusão nesse caso. Aí, como eu disse, né? O Estadão publicou um editorial hoje. Eu acho que se essa questão aí tivesse aparecido um pouquinho mais cedo, talvez coubesse 2 parágrafos nesse editorial. Talvez agora o Estadão vai ter que fazer um novo editorial. E essa editorial aqui é bacana, sabe? Tirando aquele parágrafo padrão que vocês já sabem que vai ter do já passamos pela era Bolsonaro, o pior já passou, agora não precisa mais sair perseguindo todo mundo. O Supremo não é bedel das redes sociais. Como se não tivesse nada mais importante a fazer, Moraes manda investigar autores de ameaças a Dino nas redes, aproximando perigosamente o Supremo do papel de fiscal do pensamento. Aproximando. Ainda não chegou, viu? Ainda não chegou, gente. Tá perto. Calma. Ainda estamos no Estado Democrático de Direito. Aí diz que o Supremo está cada vez mais à vontade, no papel de zelador absoluto da democracia brasileira, ainda que isso implique sacrificar garantias constitucionais elementares como a liberdade de expressão. Encarnando uma espécie de farisaísmo da era digital, o Supremo arvorou-se em bedel do debate público, controlando o que os cidadãos podem ou não publicar nas redes sociais. Acho que essa aqui é a denúncia padrão dos bolsonaristas desde que o mundo é mundo, tipo, desde 2020. No início deste mês, como mostrou o Estadão, Moraes ordenou que as plataformas X, YouTube, Instagram e TikTok fornecessem os dados de 69 usuários que teriam feito ameaças ao Flávio Dino. O pedido via PF partiu do próprio Dino, que se zangou com mensagens hostis a ele depois de seu voto na ação penal 2668, que julgou o núcleo 1 da tentativa de golpe. A decisão de Moraes foi proferida no inquérito das milícias digitais, uma investigação aberta em julho de 2021 e que, passados mais de 4 anos, segue inconclusa. Ao autorizar a devassa naquelas dezenas de perfis, Moraes arrisca consolidar na opinião pública a imagem do Supremo como um fiscal do pensamento. Nesse ponto aqui eu até não discordo do Estadão. Ele arrisca, porque, na verdade, ele não arrisca. Eu acho que ele pode arriscar numa parte, porque para a esquerda ele é herói. Para a esquerda brasileira ele é herói, de forma indiscutível. É o herói do povo brasileiro, né? O pai do Lula. Para a direita, não precisa nem falar. Eu acho que tem uma parte de pessoas aí no meio do caminho que talvez tenha alguma reticência com o que a direita diz,
Mas aí sim, acho que essa turma pode cada vez mais acordar, né? Enfim, o panóptico digital incumbido de patrulhar a opinião alheia. Nada poderia ser mais perigoso para a mesma democracia que a corte se mostrar, né, empenhada em defender. A nova ordem de Moraes, como tantas outras, que se multiplicam nos inquéritos sem fim sob sua relatoria, agrava um problema que se tornou estrutural. Opa, deixou de ser exceção, agora virou estrutural. Eu gostei dessa descrição. O Supremo, que deveria ser o garantidor maior das liberdades individuais, asseguradas pela Constituição, converteu-se às raias da paranoia em instância inquisidora de qualquer cidadão que publique conteúdo considerado ofensivo à corte ou aos seus ministros. Esta mixórdia entre crítica e ataque, entre opinião e crime, é terreno fértil para o arbítrio? Afinal, como distinguir uma crítica, ainda que ácida, de um ilícito penal? Quando o cidadão passa a ter medo de expressar uma crítica ao judiciário, por receio de ver mobilizado contra si o aparato persecutório do Estado, não se está mais diante de um perigo. A democracia já se degradou. O tom desse editorial é realmente assim destoante dos últimos. Eu sinto que até a imprensa está se sentindo mais confortável depois da condenação de Bolsonaro a tecer críticas em relação ao papel da Suprema Corte Brasileira. Aí vem, né, aquele parágrafo padrão. Este jornal, é óbvio, não defende a impunidade de quem faz ameaças reais, né? Pois quando há risco concreto, integridade física, tem que fazer uma apuração rigorosa. Mas uma coisa é enfrentar crimes reais. Outra, bem distinta, é criminalizar bravatas de redes sociais. Ao reagir a cada comentário de quem não gosta, como se fosse uma afronta à ordem democrática, o Supremo sinaliza não ter coisa mais importante para fazer e, ademais, abastarda o zelo pela estabilidade institucional ao exercer um poder desmedido sobre a liberdade de expressão. Os intermináveis inquéritos das milícias digitais e das fake news tornaram-se instrumentos permanentes de vigilância e controle à mão de Moraes. Com base neles, o ministro ampliou desmedidamente seu escopo de atuação, assumindo competências que, não raro, deveriam caber à PF e ao Ministério Público. Esses inquéritos, além de concentrarem poder nas mãos de um só ministro, criaram uma zona cinzenta na qual garantias constitucionais elementares foram relativizadas supostamente em nome de um bem maior, a defesa da democracia. Aí vem mais aquele parágrafo padrão de sempre. O Brasil, sob Bolsonaro, de fato, sofreu mais desabrido ataque à ordem constitucional desde 88, mas isso é passado. É passado. Já teve julgamento? Já vamos prender ele. O Supremo tem sim o dever de resguardar a Constituição e a integridade física e moral de seus membros, mas não pode fazê-lo à custa das liberdades civis. Encerra dizendo: o risco do Supremo se consolidar como censor permanente das redes sociais é real. Estão falando muito tarde, né? E com a chegada do garoto Messias, eu acho que isso daqui só vai, né, crescer, essa percepção. A cada nova decisão que tolhe a liberdade de expressão, Moraes, sob o beneplácito de seus pares, reforça a percepção de que há autoridades que não podem ser criticadas, e isso não se coaduna com a esfera pública livre e plural. De uma vez por todas, a democracia brasileira não precisa de tutores, precisa de instituições que respeitem os cidadãos, inclusive os desagradáveis, e que se pautem pela legalidade e pela temperança. Agora, o mesmo jornal que escreve isso não consegue escrever um editorial para falar da prisão irregular, inconstitucional que Bolsonaro é alvo. A gente vai normalizando tanta coisa, né? Que acaba sendo um assunto que a gente às vezes não trata da forma que deveria ser tratado. A gente deveria estar comentando sobre isso basicamente todo dia. O maior líder de um lado do espectro político do Brasil, que é o lado da direita, está preso no inquérito que ele não foi denunciado, que é dentro do inquérito lá investigando a coação internacional. Nós estamos onde estamos por conta da imprensa, por conta do mercado financeiro, por conta do Centrão. O Supremo não faria isso sozinho, por conta dos outros ministros da corte, que também apoiam esse tipo de coisa. Se não fosse maioria, se isso daqui não fosse a posição majoritária, não estava do jeito que está. Aí, para falar da imprensa, cura para a calvície, discordo. Os carecas assumidos são irresistivelmente sexys.
A Folha de São Paulo celebrando, sabe? Agora tá tratando o cara como, sei lá, o galã das mulheres brasileiras. Sabe? É absurdo. O Arthur comenta, né? Nada mais vergonhoso que isso. Um dos papéis mais ridículos da imprensa brasileira. Avançando um pouquinho para falar da imprensa brasileira, vocês percebem que eu sempre faço questão de, quando eu vou dar play a alguma coisa, usar o meu telefone, porque, querendo ou não, existe algo chamado direitos autorais que você tem que respeitar. Existe direito autoral para música, né? Para audiovisual. Aí, por exemplo, eu comentei sobre o carro da novela da Globo, mas só mostrei o áudio. Eu vou descrevendo, falo pra você e digo, ó, se vocês querem ver o vídeo, corre lá no Telegram, vai lá e pega. Porque esse tipo de coisa acontece. Eu imagine você trabalhar por 3 horas seguidas, sei lá quanto tempo o Claudio fez de live. Aí você termina, quando você termina, não tá mais no ar, sumiu. Por quê? Porque, assim, você não perde só o pedacinho falando da novela, o vídeo todo fica fora do ar. É assim que funciona. Aí você tem que, né, ser um pouquinho mais esperto. E o Vinícius pergunta, cara, tem necessidade de derrubar a live? Eu acho que não, acho que devia tirar só o trecho, mas é assim que funciona até os dias atuais. Então, uma live toda acaba sendo perdida, né? E aí, como eu sou esperto, como eu sou safo, eu uso meu celular, dou play no áudio, que o áudio já é suficiente. Tava passando no Twitter e eu vi isso daqui, eu achei bem curioso. Ontem de manhã, o Demori estava inclusive na frente do Supremo, trazendo algumas informações sobre a química entre o governo Lula e o governo Trump. Vamos ouvir. Olha, Vivi, final de semana, eu fiquei um pouco preocupado, acho importante a gente prestar atenção nisso também. A gente está aqui nas marquises do STF, onde talvez entre hoje e amanhã teremos já o nome do próximo ministro do STF indicado pelo Lula. Agora, eu fiquei um pouco preocupado, queria ouvir o César também e o William sobre isso, e você também. O Lula, no final de semana, deu algumas declarações em relação aos Estados Unidos que não ornam muito bem com a ideia de que a reunião com o Mauro Vieira em Washington foi boa. Fiquei um pouco preocupado com isso, porque o Mauro Vieira fez uma reunião em Washington com o Marco Rubio, soltaram um comunicado em conjunto, um comunicado que mais às vezes, na verdade, não diz nada, né? Não teve nenhum avanço prático de negociação. Foi um comunicado do tipo, houve uma aproximação e a gente vai continuar conversando. Vamos marcar, né? Próximo a gente marca aí. Mas pareceu que foi tudo bem, de fato, pareceu que não se falou mais em Bolsonaro, não teve nenhuma escaramuça um pouco maior, não houve nenhuma declaração dos Estados Unidos mais agressiva depois do comunicado. Agora me estranhou o Lula no final de semana falar de novo sobre o Trump, falar de novo, olha, ninguém vai mexer com o Brasil, se alguém mexe com o Brasil, falando sobre o Trump. César, para alguém que teve uma reunião que pareceu uma reunião boa, parece meio fora de tom que o Lula tá colocando na mesa nesse final de semana. E aí, falando com algumas pessoas nesse final de semana também, achando estranha essa posição, muita gente tá dizendo que a reunião, na verdade, não foi lá tão boa assim, não, né? Não teve nenhum encaminhamento mais direto. Parece que teve uma cobrança em relação aos BRICS também, pro Brasil se posicionar em relação aos BRICS. Houve uma parte da conversa que teria sido uma parte da conversa sobre geopolítica, que foi pouco explorada na semana passada. Falou-se muito de Bolsonaro, de tarifa, mas falou-se pouco de geopolítica, falou-se pouco de BRICS, de dolarização ou de não dolarização, de menos ou mais uso do dólar, de incremento de mais ou menos países nos BRICS, de comércio bilateral com outros países que não sejam os Estados Unidos, e parece que isso é uma grande preocupação do Brasil também, dentro também dos negociadores muito próximos ao Geraldo Alckmin, que foi um dos negociadores dessa história. Então, só pra gente ficar de olho, porque vem esse ataque ao Petro, vem esse ataque ao Maduro, o Lula se coloca de novo frontalmente, publicamente, né, Vivi, brigando, digamos assim, com o Trump, se colocando contra o Trump, colocando o pé na porta, como se diz, mas depois de um momento em que, aparentemente, a negociação tinha sido boa, a conversa tinha sido boa, não seria um momento pra levantar o tom. Então, eu acho que a gente vai ter alguns desenvolvimentos nessa semana aí mais complicados do que a gente imaginava em relação a essas conversas. Parece aí que a Globo mentiu, né, velho? Pra que eu fui acreditar na Globo, velho? A Globo me falou que Lula mandou bem. Eu já tava tão feliz, velho. Boa, a Globo me enganou de novo. Toda vez a Globo me engana. Eu nunca aprendo. Aí. Ai. Esse vídeo, ele vai ter um peso... Assim, você colocar esse vídeo, pensa o seguinte, né? Você vai conversar com uma pessoa que tem memória fraca e que não acompanhou as coisas. Se você só mostra esse vídeo, o cara fala, beleza, realmente, né? Eu acho, só tem uma certa impressão que alguém na imprensa disse que tinha tudo ido bem e parece que não é bem assim, né? O cara fica com a impressão que mentiu. Agora imagine você trazer as mais diversas matérias da imprensa em ordem, toda a festa que foi feita, toda a narrativa que foi levantada, e depois você dá o choque de realidade. Pá, toma, aqui, ó. Foi isso que aconteceu. Aí acho que o peso e o poder de convencimento é maior, né? Aí, estou falando isso por quê? Porque, como o mídia está passando, né? E
conforme o mês vai passando, eu vou começando a se organizar as coisas, já pro Atlas, aí você começa a ver que tivessem temas, bloco de temas que rondaram o mês, que as coisas vão se encaixando. Que às vezes o tema começa no início do mês, passa umas 2 semanas, você tem mais um complemento, vai indo. E quando você junta tudo, você fala, cara, como a imprensa no Brasil se dedica a mentir. Mentir e manipular. É incrível. É o papel da imprensa, mentir e manipular. A imprensa também tem os seus apoiadores, né? Tipo Boulos. Olha pra essa foto aqui, gente. Cara, você consegue ver o que o pessoal chama de semiótica dessa foto, né? Os seus detalhes. O que essa foto quer te passar. O Boulos de gravata vermelha, né? Um ambiente que é avermelhado. Por aqui, eu já achava importante. Primeiro, a galera da esquerda não tem vergonha de colocar a ideologia deles na mesa. Não são igual a direita racional, a direita permitida, a direita Faria Lima. Não. A esquerda bate no peito e fala, eu sou de esquerda mesmo. O Boulos, não sei se ele vai se classificar como um comunista ou um socialista, mas com certeza ele vai falar que é algum dos dois. Sem medo de ser feliz e vai falar isso aqui mesmo. É capaz dele falar que ele é ambos. Ainda é marxista e aí ele escolhe se ele é trotskista ou leninista ou o que quer que seja. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E essa foto é do quê? Ontem, o Guilherme Boulos foi anunciado ministro do governo Lula. Vai substituir o Márcio Macedo e recebeu uma missão de aproximar o governo Lula das ONGs, sindicatos, de grupos sociais e da juventude. Essa é a missão do Boulos, por hora. Aí ele coloca ali, ó, agradeço a Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, veja só, olha a preocupação, olha quando, 20 de outubro de 2025, colocar o carro na rua, desde já. Levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. E eu aposto que o Boulos está indo para trabalhar. O Boulos não está assumindo o ministério para projetinho próprio, para ficar só indicando gente para cargo. O Boulos está vindo para entregar resultado, porque ele tem interesse. E como disse aqui Atsuki, Boulos entra para o governo como ministro e tem altas chances de ser o sucessor de Lula. Não tem como negar que ele soube esperar a sua vez chegar. Ele soube esperar. E foi, insistiu, e vai, e vida que segue. E a turma está comentando sobre isso. Eu não vou dar play nesse vídeo, não. É basicamente o pessoal trazendo esses bastidores, alguns acordos que o Boulos fez para assumir o ministério. E eu não vou dar play por uma razão. Porque a Mônica Bergamo publicou isso aqui em nota. A gente até tinha comentado sobre isso. A imprensa já tinha noticiado que existia uma contrapartida para Lula indicar Boulos para ministro. Tinha que ter uma certeza que Boulos ia ficar até o fim do governo. Quem é ministro e quer disputar as eleições tem que deixar o governo até abril. Boulos está vindo para ficar até dezembro de 2026. Aí você assim, mas como assim? Ele está apostando no futuro político dele na vitória do Lula. E que Lula vai manter ele ministro depois. E que vai recompensá-lo. O Boulos deu o salto de fé. O Boulos foi ali, na frente do penhasco, e falou, Lula, você vai pular? Eu vou pular com você. Se não for pra gente cair, a gente não cai. Se for pra gente cair, a gente cai junto. Eu tô frisando isso daqui porque esse tipo de postura é uma qualidade. Tá sendo mal utilizada. Tá sendo utilizada para apoiar o Lula. Agora, desse tipo de postura aqui, quantos vocês conseguem ver na direita? Quantos vocês conseguiram ver? Vamos voltar no tempo. 2021, um ano antes das eleições de 22. Outubro de 21. Quantas pessoas vocês acham que estariam dispostas a trocar uma eleição certa, quem sabe até um upgrade, né? Deixar de ser deputado federal e disputar governo, disputar Senado com chances reais de vitória, para falar, Jair, eu tô abrindo mão do meu mandato por ser ministro, porque eu vou ficar até o fim do ano, até o fim de 2022 com você,
pra gente começar a botar essa campanha de pé agora. A gente vai trabalhar, capitão. A gente vai mostrar resultado. A gente vai mostrar... Não é que a gente vai mostrar resultado. A gente vai levar a informação dos resultados que já entregamos desde 2019 pro povo. Vamos falar com as comunidades, com os bairros, né? A associação de bairro. Vamos falar com as comunidades, sim, sei lá, religiosas ao redor do Brasil. Vamos trabalhar. Quantas pessoas tu acha que estão dispostas a fazer isso? Tu vê gente cuspindo no prato, dando na cara de Bolsonaro, xingando ele, quando o Bolsonaro não quer apoiar sonhos mais altos dessas pessoas, falando, cara, espera aí, velho, vem mais uma vez como deputado, calma, espera aí que agora não é tua vez, já tem um certo acordo para apoiar fulano, cicano, beltrano, espera a fila. E o povo não quer? O povo não quer esperar a fila. Imagina perder o mandato. Olha a diferença. Eu tô frisando isso principalmente para aquelas pessoas que vêm, ai, vamos unir a direita, é momento de união. É por isso que a esquerda tá ganhando. Não, a esquerda tá ganhando porque lá tem grupo de verdade. Eu nunca vi a esquerda falar Boulos, né? Pare de atacar o Lula. Não, porque o Boulos tá aliado ao Lula. E deixa claro isso nas suas ações, não só no seu diálogo, né? no seu discurso. E tá ali, ó, Boulos assume com a missão de azeitar a relação do governo com movimentos sociais, especialmente na eleição. Nas conversas que teve com Lula, Boulos combinou que não será candidato à reeleição, dedicando-se integralmente ao governo. Ele deve percorrer o país para dialogar com movimentos sociais. E a direita vai fazer o quê? Tá aqui, ó. Vamos ouvir a direita. Vamos comparar como Boulos trata Lula e como ninguém, que é o Cleitinho, não era ninguém, tratar Bolsonaro. O senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não. Não. Às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Não. Depende. Por que ele tem que apoiar o candidato de Bolsonaro? Ah, onde é que tá escrito, hein? Cleitinho independentão. Cleitinho independentão. O compromisso dele é com ele. Você vê a diferença? Você tá vendo o que é espírito de grupo no Boulos e o que é espírito de projeto pessoal no Cleitinho? É difícil de entender a diferença? De por que um lado ganha e outro lado perde? É difícil de entender? Não é porque a direita está dividindo. Não é porque está sendo feito críticas aos incriticáveis. Não. É por conta disso. É por conta de ações, de atitudes ou falta de ações. Depende. Se eu discordar, se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para ele falar, Já tá pago. Já tá pago. O Cleitinho já pagou, meu filho. Já apoiou o Bolsonaro em 22. Olha como são as coisas, viu? Não é Bolsonaro que apoiou o Cleitinho. É Cleitinho que apoiou o Bolsonaro. Rapaz! O cara é presidente da República, conhecido no Brasil inteiro. Não é Bolsonaro que tá apoiando o Cleitinho. É o Cleitinho que apoia o Bolsonaro. Rapaz! Receba essa. Quem tem voto é o Cleitinho, viu? Rapaz, eu não aguento ver uma coisa dessa. E o errado sou eu, que tô dividindo a direita. Eu divido a direita. Vamos unir a direita, gente. Vamos unir, vamos. Candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam os candidatos, por exemplo, da direita que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria? Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio. Não apoio. Boa. E Tarcísio? Ele não tá aqui no Brasil. Como é que eu vou apoiar um candidato que não tá aqui no Brasil? Respeito ele, entendo a situação dele também, não estou aqui para julgar ele, mas ele não está no Brasil, eu não tem como eu apoiar ele. Nada contra a pessoa dele, não apoio. Curioso você ver até a foto, né? O Zema com a carinha aqui, ó, bonitinha, o cadeirudo, o Ratinho Júnior cada vez mais fofinho. Olha a cara do Eduardo, olha. Parecendo que tá tendo um ziquezires. Será que é aleatório? Será que não tinha nenhuma foto melhor do Eduardo? Sorrindo? Tinha que ser essa foto? E Tarcísio, governador de São Paulo? Tarcísio é um nome bacana para apoiar, sim.
Eu acho que o Tarcísio também bem equilibrado, é um bom nome. Entre esses nomes que tem hoje da direita, eu apoiaria o Tarcísio e o governador Ratinho, que está no Paraná. Nem o governador Zema aqui do estado, mas do meu estado, eu apoio. E se for Michele Bolsonaro? Curioso, né? Cleitinho apoia os nomes do Centrão. Projeto T e o plano B do Projeto T, que é o Ratinho. Cadeirudo é bom, Eduardo Bolsonaro não. Cadê, gente, União Direita? Esse cara tem um mandato. Esse cara aí é pago com dinheiro de vocês. Tem assessor, tem tudo. Ah, meu Deus. Vamos unir a direita. A esposa. Eu acho que não deveria ser ela. Eu acho que ela é um bom nome, sim, também, não deixa de ser um bom nome, mas eu acho que como o pessoal quer um Senado forte, ela deveria ser candidata a senadora. É isso aí, Cleitinho. Vai lá. Vai lá, gente. Não é porque a pessoa, sei lá, não é porque a pessoa torce por Flamengo que ela é sua amiga, sabe? Você é flamenguista, a pessoa também. Não significa que vocês vão ser amigos. Você pode ter assim, uma coisa em comum. Mas a pessoa tem outro interesse, não é o mesmo interesse que o seu. Não é porque a pessoa tá contra o Lula que a pessoa tá do seu lado e está apoiando o seu projeto político. Enquanto não houver verdadeiramente uma cisão, para deixar claro, ó, essas pessoas que estão aqui, elas realmente se apoiam, elas realmente andam juntas, elas realmente estão dispostas a dar cara a tapa, elas vão ganhar o bônus, que é o amor, o carinho e o engajamento da tia do Zap, fora os votos. E, em contrapartida, ela também vai marcar com os ônus, né? As pressões. Enquanto isso não acontecer, a esquerda vai levar todas. Aí você corta pro Centrão, pra Farinha Lima. Olha a preocupação. Olha qual é a preocupação dos caras. A do Boulos é eleger o Lula. E os aliados de Bolsonaro? O Centrão está tentando pressionar Jair Bolsonaro a tomar uma decisão o mais rápido possível. Hoje, Valdemar Costa Neto, às 14h, se encontra com Jair Bolsonaro e deve tratar esse tema. Só que Bolsonaro não tem pressa. E a gente entende por que não tem pressa. Porque quanto mais ele ficar nos holofotes, melhor para ele e melhor para fortalecer a pauta que ele considera prioritária, que é a pauta do PL da Anistia, que apesar de ele considerar prioritária, está em banho-maria no Congresso Nacional. Mas essa estratégia deles, né, Uribe, ela tem dois buracos muito grandes. Primeiro, a maior chance que Jair Bolsonaro tem de qualquer tipo de coisa parecida com uma anistia, qualquer tipo de perdão de pena, é se ele contribuir para eleger um presidente da República que lhe dê um indulto, porque não há avanço no Congresso nas negociações para uma redução aí da pena do ex-presidente. Por enquanto, a gente está vendo essa discussão totalmente paralisada no Congresso. Segundo, o ex-presidente da República, uma vez preso, decidir que ele só vai começar a colocar o carro na rua de fato para uma eleição presidencial, para mobilizar o seu eleitorado, transferir esses votos para uma pessoa em quem ele confie, se ele fizer isso só em julho do ano que vem, a campanha já está correndo a todo vapor há mais de 6 meses. A gente que cobre a eleição sabe que o jogo está começando já. A partir da virada do ano, a gente vai ter já uma movimentação muito intensa do campo adversário. O presidente Lula já está recompondo a equipe. Em abril do ano que vem, de qualquer forma, se o candidato é Tarcísio de Freitas, ele tem que deixar o governo de São Paulo. Então esse é o maior buraco. Se Tarcísio não sair do cargo, já se sabe que o candidato não vai ser o governador. Se ele decidir se desincompatibilizar, está dito o que ele vai fazer. Então, como é que Bolsonaro vai enrolar isso até julho do ano que vem? É uma estratégia que faz muito pouco sentido, considerando que os fatos não esperam a conveniência do ex-presidente da República ou a vontade da sua família, dos seus interlocutores mais próximos, de bancarem um determinado quadro. O que está em questão aqui é que, neste momento, não vale a pena para Bolsonaro ou para qualquer pessoa nesse campo bancar uma candidatura, seja de Tarcísio ou de outro candidato. Imediatamente não é bom mesmo, porque você só aumenta a rejeição desse candidato, você o expõe antes da hora às críticas dos seus adversários, aumenta o seu desgaste e faz com que, no momento de fato se lançar numa eleição, ele seja obrigado a lidar com uma tensão ali muito maior do que se ele o fizer mais em cima da hora. Ele fica protegido pelo cargo, Tarcísio de Freitas, se ele for de fato o candidato. No campo adversário, o governo do presidente Lula tem certeza, ou praticamente certeza, de que Tarcísio vai se lançar ao Palácio do Planalto, aí por uma série de fatores. A questão é, se Jair Bolsonaro decidir mesmo, olha, eu vou me recolher, vou guardar minha escolha só para mim, ele corre o risco de ver todos os outros agentes se movimentarem em torno de outras escolhas que não sejam dele. Então seria um jogo muito arriscado da parte do ex-presidente. Aí tu corta pra cá. Na Farinha Lima,
Conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Vitória de Lula em 26 é a avaliação corrente há tempos na Farinha Lima, onde já tem gente falando que tem reeleição no primeiro turno. E eu realmente já tinha escutado isso daí várias vezes, na boca de voltas de pessoas que dizem, cara, nas rodas, né, os grandes empresários, nossos amigos banqueiros já falam isso, e falam isso, assim, relativamente felizes, né? Por mais absurdo que apareça, escreve ali Renato, há um fundo de verdade nessa análise. A Farinha Lima se tornou cúmplice do regime, não porque acredita nele, mas porque lucra com a inércia. Se o mercado estivesse precificando a crise institucional de forma sincera, o verniz da normalidade teria rachado há muito tempo. Preferem fingir que tudo está no eixo, mesmo quando o eixo virou ferramenta de controle. O dia que o poder deixou de assustar o mercado, foi o dia que o mercado virou sócio do poder. Aí tu segue olhando para a turma do Centrão. União Brasil ameaça trabalhar contra Messias no Supremo. Aí você fala, mas pelo quê? Pelo quê? Por interesse próprio, interesse eleitoreiro. Olha, União Brasil ameaça votar contra, né? Eu fico triste porque nessas discussões, o assunto, o que é melhor para o Brasil e para os brasileiros, não entra. O que está sendo colocado na mesa para ficar contra o Messias é falta de cargos, Lula não entregar, né, espaço aí para indicações, não quer dividir o poder, emendas. É isso que está entrando na matemática. A Globo reforça, ó. Alcolumbre indica que não aceitaria cargos nos Correios em troca de Pacheco no Supremo e aguarda contato de Lula. O Alcolumbre quer o Pacheco. Se não for mandar o Pacheco, tem que entregar, né, tem que entregar mais. Tá pouco. Cargo nos Correios tá pouco. Esse é o Brasil. A negociação é aberta. A imprensa divulga como se isso fosse republicano. É tanta disfarçatez. Pois é, Sarita. É como as coisas funcionam no Brasil. Já perderam o respeito total. O vice do Zema, que agora é caçabista. Eita, poxa. Já tá gravando até comercial. Matheus Simões grava primeiro comercial do PSD e se associa a Zema. Tá ali, né? Agora é PSD. Qual o nome da federação Novo PSD? E agora? Vão cair de pau em cima do Zema por conta do Kassab? Ai, esse pragmatismo. E assim, ó, eu entendo essa movimentação. E ok. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só espero coerência. Porque se lá atrás eu falei, ó, vai ter locais que a direita realmente vai ter que compor com o PSD para se eleger, que seja para prefeito, seja para vice. Você pega, por exemplo, Curitiba, né? Acho que foi até uma troca, né? O Paulo Martins, se bem que não foi troca, que é o PL que perdeu pro Novo. O Paulo Eduardo Martins era vice do Pimentel, que é do PSD do Kassab. Agora ele foi pro Novo. Então o Novo ganhou um aqui e perdeu outro acolá. Quem estava 100% contra a qualquer composição com o PSD foram alguns deputados que vocês conhecem e alguns jornalistas, comunicadores, influenciadores, não sei a forma como eles gostam de ser chamados, que vocês conhecem, né? O que eu sei é que meu irmão não tem cargo de executivo do alto escalão na XP. Meu irmão não é banqueiro da XP, né? Então, turma aí que era tigrão para acusar os outros de direita caçabista, eu quero ver se agora vão afinar, né? Porque agora o Deltan não deixa. Eita, rapaz. Temos que dar aquela cutucada, né? Aí o Gadelha publicou uma matéria que o Paulo Figueiredo disse, cara, isso aqui é uma inverdade. Ele até deixou mais comentários depois, mas isso aqui já é o suficiente. E eu acho que por conta dessas inverdades, não sei se o próprio Paulo ou em torno do Eduardo Bolsonaro resolveu soltar uma nota da Bela Megali, que eles vêm mantendo contato com certa frequência. Falando o seguinte, né? A manchete do yoga dele era: a segunda missão de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, além de acalmar Eduardo. E o Paulo falou, bicho, essa matéria tá errada do início ao fim. O repórter que recebeu informação de fonte terciária, eu estava lá. Nem o Flávio tentou acalmar o Eduardo, ele nem veio falar sobre Lula versus Trump. Porque já estava sendo informado sobre o assunto. Ele não precisava... Faz sentido você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos para chegar lá e falar, Eduardo, me conta aí, velho. Como é que tá aí Lula e Trump? Podia pegar o telefone e ligar, né?
Pelo amor de Deus. Aqui tá se falando, obviamente, coisas que é melhor você não falar pelo telefone. E aí a turma foi lá, né? Depois rebateu com o Sandro Gadelha. Nome para enfrentar Lula foi tema central em conversa de Flávio e Eduardo nos Estados Unidos. A eleição de 26 foi tema central. Os dois se encontraram e falaram sobre o nome que Bolsonaro e a família devem apoiar para concorrer contra Lula no ano que vem. Aliados de Flávio e de Eduardo garantem que a conversa foi marcada por sintonia e convergência entre os irmãos, sinal que não foi para acalmar ninguém. Eles também debateram os próximos passos relacionados à anistia, que defende para Bolsonaro os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Voltando a falar de direita, a união da direita, pra gente falar de outras coisas. Isso aqui foi uma postagem que eu vi nos últimos dias. Até pra mostrar o quão descolado da realidade as pessoas são. O cara fala assim, ó. Importante. A peça do Thiago Santinelli é censurada em Curitiba, já soma 8 cancelamentos pela extrema-direita, extrema-direita isso, extrema-direita... Ele está citando extrema-direita ao longo do texto diversas vezes. Aí um perfil chamado Madame me pergunta, cara, por que extrema-direita e não apenas direita? A pergunta é sincera. Por que foi a extrema-direita que fez isso com Santinelli? Aí ele fala assim, ó. Porque a direita existe. O Geraldo Alckmin, vice de Lula, sempre foi de direita e ainda é. O Amoedo, do Partido Novo, é de direita. Tem um monte de gente de direita por aí. Pessoas que não acreditam no projeto radical da esquerda, mas acreditam numa social-democracia mais liberal. Extrema-direita porque tem essa nova face mesmo extremista, mesmo que, se quiser, podemos debater sobre ela. Eu acho esses rótulos cada dia mais, sabe, perdidos. Acho que quanto melhor você consegue descrever o que você defende, melhor. Sabe? Descreva. Saiba descrever o que você defende. Muito melhor do que ficar brigando pelo rótulo. Aí, dias atrás, tinha sido publicada a matéria. Eu já tinha separado ela. Eu falei, cara, acho que o momento é bom pra gente falar sobre isso. De tudo que tá acontecendo, né, nos últimos dias. Hoje o vídeo tá mais light. Hoje não temos treta por hora. Não, acho que nem vai ter. Progressistas, militantes, patriotas indignados, cautelosos, veja como o Brasil se divide na política. A turma do Pablo Telado, lá no Sebrap, na verdade foi o More in Common, também financiado pelo Soros, fez uma pesquisa bem curiosa, trazendo algumas informações aí sobre o Brasil. Aí fala assim, ó, mais ricos, mais escolarizados e menos religiosos. Os progressistas são um grupo ideológico que mais se descola dos demais em questões políticas. E esse isolamento tem ajudado a alimentar o populismo preponderante na ala mais à direita da sociedade. A pesquisa identificou 6 grupos com coerência de opinião e identidade política, que vai de encontro ao senso comum de um Brasil repartido em 2 polos, quem apoia Lula e quem apoia Bolsonaro. Os 2 segmentos mais numerosos, chamados de desengajados e cautelosos, representariam 54% da população brasileira. É o povão que não acompanha a política. Basicamente isso. E passam ao largo da polarização e não costumam se engajar em questões políticas. E aí coloca assim, ó. Teria mais ou menos 27% de direita, que realmente está aí mais engajada, e 19% de esquerda, que está aí mais engajada. 54% que não sabe nem o que se passa na face da Terra. Aí vamos ver, né? A parte mais interessante de todas é isso daqui. Os 5% que comandam o Brasil, que é a base de sustentação do regime, que o Pablo Hortelado chamou de progressistas militantes. Os progressistas militantes aparecem como o segmento mais destoante do restante da população. Eles são definidos por serem mais escolarizados, metade tem ensino superior, é a galera que estuda na federal, foi lobotomizada. Mais ricos, 37% com renda maior que 10 mil reais, menos religiosos e mais brancos. A turma não tem Deus no coração. Também é o único segmento que se define majoritariamente como progressista e a maioria tem simpatia pelo PT e pelo PSOL. Óbvio. Seu nível de engajamento é alto, 71% consideram importante participar em manifestações políticas, 69% conversam com amigos e familiares sobre política, e sua preocupação se volta sobretudo à luta contra as desigualdades e as opressões de raça e de gênero. Ele não está preocupado com pobre. Ele está preocupado com... Ai, por que o arco-íris tem 10 cores agora? Não é mais 7.
Enquanto que para os demais segmentos, valores como família e fé são preponderantes, para os militantes, progressistas militantes, o valor primordial é a justiça social, os wokes. Os progressistas militantes não apenas destoam dos demais grupos em razão de seu perfil, mas também de sua visão de mundo. Suas respostas, em geral, estão bem mais à esquerda do que o grupo da esquerda tradicional, que pensa de modo similar aos grupos da maioria invisível. Em alguns casos, a distância da taxa de concordância da esquerda com os conservadores patriotas é até menor do que com os progressistas. Outubro de 2025 é quando a imprensa começa a perceber que a coisa não é bem assim, tem mais de um grupo dentro de uma mesma bolha. Quanto tempo está comentando sobre isso, né? A esquerda tradicional que eles vão tratar, você vê, isso você percebe no dia a dia. Temas como liberdade de expressão. E aí o pessoal fica gritando aí, isso, aquilo, outro. Na liberdade de expressão, fale o que for, o PCO é um grupo favorável à liberdade de expressão e é um grupo de esquerda. A turma dos wokes é o quê? É hashtag sem anistia. É golpe de Estado, tem que pegar a Débora do Batom e deixar 20 anos preso na cadeia e defender isso de forma assim, ferrenha. Aí de outros setores, o pessoal também reclama, do Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo fala, não, esse caminho eu acho que tá errado. Vai ter grupos na esquerda que não é que eles ficaram próximos da direita, é porque, como algumas pessoas ainda têm um pouco de bom senso em alguns temas, porque para outros temas o PCO não tem bom senso, pelo menos eu acho, pelo amor de Deus, né? A forma como o PCO descreve o que acontece no Oriente Médio, eu acho que destoa bastante do bom senso, mas enfim. Pelo simples fato de ter um pouco de bom senso, eles estão muito mais próximos da direita do que a esquerda, petista, maluca de rede social. Os caras realmente surtaram e se isolaram no lugar da sociedade que ninguém mais consegue conversar. Enquanto o nível de concordância dos outros cinco grupos, por exemplo, a afirmação de que menores de idade que cometem crimes devem ir para a cadeia varia entre 70% e quase 100%, inclusive entre a esquerda tradicional, a proporção entre os progressistas não chega a 30%. A esquerda raiz deve ser o quê? 70% é a favor. Não, se for preso, tem que ir pra cadeia. Os woke, que apoiam o Lula, não, menor para ser preso, não. Questionados se os direitos humanos atrapalham o combate ao crime, menos de 5% dos wokes dizem concordar com a afirmação, enquanto a taxa varia em 35% e 95% dos demais grupos. A opinião deles sobre escolas militares promoverem disciplina e valores morais também se isola, em torno de 20%. Já até gente da esquerda tradicional está ali no grupo, de 50% a 90%. Enquanto menos de 10% dos progressistas dizem concordar com a frase "a entrada na universidade deve ser exclusivamente por mérito e não por cotas", a taxa de concordância dos outros grupos varia entre mais de 40% a cerca de 90%. A confiança dos progressistas na igreja é menos de 20%, contra algo em torno de 50% para os demais, e nas Forças Armadas menos de 20% contra cerca de 35%, também é bem menor. Nuances na esquerda e na direita. Os pesquisadores colocaram progressistas militantes e esquerda tradicional dentro de um espectro progressista e os conservadores tradicionais e os patriotas indignados no guarda-chuva do conservadorismo. Mas há particularidade nos subgrupos. Pablo Hortelado diz que, enquanto a diferença entre os conservadores tradicionais e os patriotas indignados é de intensidade, ambos estão na direita, só que um é super direitista, direitoso, endireitado, ativista, e o outro não vamos dividir direito, o menino fica ali, né? No progressismo, a pauta dita a personalidade de cada um. Conservadores e patriotas são bem parecidos nas opiniões. Nos grupos focais que fizemos, eles têm discursos muito semelhantes. A diferença é que os patriotas indignados têm identidade mais forte, participam mais da política e se definem mais como bolsonaristas. Somos nós. Na esquerda, tem uma diferença principal. Os progressistas militantes são mais preocupados com questões de opressão de gênero e raça. E a esquerda tradicional está mais preocupada com desigualdade social, ou seja, é uma questão mais de rico contra pobre. E o outro é rico, ele não está preocupado, ele protege rico. Isolamento vira munição populismo na direita. Para os pesquisadores, a combinação de uma disposição populista da sociedade brasileira com o progressismo que é mais elitista fornece base social ao populismo cultural dos segmentos conservadores. Esse discurso argumenta, hoje está difícil para falar, viu?
que as elites intelectuais nas universidades, nas escolas e na cultura estão tentando impor valores progressistas a um povo que é essencialmente conservador. O estudo define 3 tipos de populismo, termo que, segundo uma linha da ciência política, descreve um movimento ou ideologia que emprega o antagonismo entre povo e elite, não um povo puro e elite corrupta, de maneira geral. E ele coloca populismo político, econômico e cultural, onde o populismo político é o povo contra a elite política e meio que é transversal, todo mundo consegue meio que enxergar que é mais ou menos assim. Depois o populismo econômico, que é o povo contra a elite econômica, e essa preocupação é maior na esquerda, principalmente a esquerda tradicional. E tem o populismo cultural, que é o antagonismo do povo com as elites culturais, né, e intelectuais, que é muito forte na direita, que é o que a gente comenta bastante sobre a revolução cultural. Chama atenção, quando a gente analisa essa estrutura, que o progressismo militante está isolado socialmente. Algumas de suas opiniões são muito distantes do resto da população. Eu acho que esse isolamento social, combinado com a disposição populista no Brasil, cria um apoio social para o discurso populista cultural da direita. A direita é muito populista cultural, está se construindo politicamente com base nisso. E o populismo cultural pega na sociedade porque o progressismo é isolado. O bolsonarismo está muito amparado na denúncia da esquerda enquanto elite. O fato dessa esquerda ter muitos traços de elite cria uma base social para esse discurso da direita e explica o sucesso do populismo cultural. E ele vai descrevendo o que seriam esses grupos, né, no final. Veja o perfil dos demais grupos identificados pelos pesquisadores. Aí vem. O que seria a esquerda tradicional? É escolarizado, né, 1/3 deles tem ensino superior, católico na maioria, mais presente no Sudeste, no interior do Nordeste. Embora nós o tenhamos chamado de esquerda tradicional, na falta de nome melhor, esse segmento não tem identidade políticas fortes. Apesar disso, metade tem alguma simpatia com o petismo. São pouco engajados, apenas 21% conversam sobre política, 23% votou branco, nulo ou não foi votar em 22%. É aquele cara centro-esquerda que tem nojinho também do Lula. E muito preocupados com questões sociais. Diante da polarização e de um confronto político moralizado, a esquerda tradicional dá sinais de fadiga e risco de desmobilização. Os 2 setores principais a serem conquistados, que é o que vocês estão tentando fazer, o desengajado e o cauteloso. O desengajado é o segmento menos escolarizado. 6% tem curso superior. E é o mais pobre. E também o mais preto. 1/10 do segmento vive em segurança alimentar. É católico, também evangélico, é o segmento mais desengajado politicamente, 30% votou branco, nulo não votou, e apenas 15% consideram manifestações políticas importantes. É o segmento que tem menos identidade partidária. 65% simpatiza com partido nenhum, embora 21% simpatizam com o PT. Tem menos identidade no espectro centro-esquerda, 45% não se define como esquerda, direita ou centro, e menos identidade bolsonarista-petista, né? 46% não se define nem como petista nem como bolsonarista. Apesar disso, 72% se identificam como conservadores, em termos de valores morais. São pessoas que estão na direita e não sabem. Preocupam-se com a segurança econômica e serviços públicos de saúde, combate à pobreza. A sua desmobilização não é despolitização, mas um afastamento da política atual, porque ele não se vê representado. As pautas e as agendas não estão conseguindo dialogar com essa galera. Aí tem um cauteloso. Depois do desengajado, é o segmento menos escolarizado e mais pobre. Na sequência, né? É um pouquinho menos pobre. Isso daqui é como se fosse o pobre de direita, que a esquerda chama, e aqui a classe média. O cara de classe média que não é engajado e o cara que é pobre que não é engajado. Enfim, assim como os desengajados, 12% não teve o que comer, tem o nível de engajamento intermediário, apresenta identidade marcada como conservador, sua grande parte, 81%. Gente, esses 2 grupos são de direita. Eles só não sabem. É o segmento que tem maior desconfiança das elites, sobretudo das elites intelectuais. Mas ele está desengajado, ele está cauteloso. São essas pessoas a serem conquistadas. É perder o medo. É fazer essa galera perder o medo de se posicionar. Aí depois você tem os 2 grupos que estão na direita, próximos entre si, né? O conservador tradicional, religioso,
pouco mobilizado, tem identidade política como conservador, bolsonarista, de direita, tem muitas opiniões semelhantes às dos patriotas no tocante à família e aos valores morais, mas são menos engajados. E aí os patriotas, né, a gente? É um segmento escolarizado, é religioso, são mobilizados, têm identidades políticas muito fortes como conservadores, de direita, bolsonaristas, têm simpatia pelo PL, se informam sobre política predominantemente pelo WhatsApp, pelo YouTube, desliga a Rede Globo, são descrentes das instituições políticas, né? 61% não confiam no Congresso, 71% não confiam no Supremo. Como conservadores tradicionais, defendem a ordem e os valores morais tradicionais. Nós, né? Nós aqui no meio da confusão. Eu queria muito comentar sobre essa matéria aqui. Eu vou ler a manchete. Parlamentares assinaram pelo menos 2.000 proposições redigidas por lobistas. Essa matéria está falando de pessoas que apresentaram projeto de lei, que não foram eles que escreveram. Essa matéria, inclusive, fala do Hugo Mota. Ele apresentou um projeto assim em 2021, que não foi ele que fez. Não foi ele que fez. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui a parte do Hugo Mota, eu acho. Aqui, entre eles, o Hugo Mota. Tá, mas não é esse aqui do Hugo Mota, não. Deixa eu ver se eu acho do Hugo Mota. Aqui, ó. Mota e as bets. O Jabuti, apresentado por Hugo Mota, incorporado ao MP, cometido em 2021, criou uma nova forma de tributar apostas, né? O que é que isso significa na prática? Na prática, essa mudança reduziu imposto sobre as bets. A gente vai voltar sobre isso e falar com mais detalhes, porque quero falar dos republicanos. Mas vamos lá. Se você, então, não sabia, até agora, que existe lobby para avançar com leis. Se até agora você não sabia que o Hugo Mota bota para andar projeto que não foi ele que pensou, mas de grupos de lobby. Com base nisso, vejam isso daqui. Tempos atrás, com o voto da direita, que deixa muito a desejar quando a gente para de discutir liberdade de expressão para discutir sobre outros assuntos, lá atrás foi aprovado um projeto chamado Combustível do Futuro. Esse projeto abraçava toda essa agenda do mercado de carbono zero, SG, esse papo woke, e aumentava o percentual do álcool na gasolina. Olha só, né? E aumentava em 10%. Aí você fala, mas como assim? Essa aí de 27 para 30? Não. Pensa o seguinte, era 27, pulou para 30. Quanto é 10% de 27? É 2,7, ou seja, aumentou mais de 10%. Então vai se consumir 10% a mais de álcool no Brasil. Né? Em tese, né? Não é 100%. A de padaria não é assim. Então imagina, quem vende álcool vai vender 10% mais. Então é uma medida maravilhosa para a empresa do ramo de energia, né? Do etanol. Aí, ontem, quem que aparece para falar sobre isso? Hugo Mota. Ele diz que lutará por aumento da mistura de etanol na gasolina para 35%. Nosso engenheiro mecânico de fluido e de materiais, Hugo Mota, que pouco se importa com o seu bolso, porque o carro dele é pódio, e na verdade o carro dele é o carro do Congresso, é o carro do povo, E o carro dele bota pódio. Ele deve andar de Mercedes no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem que ser octanagem 95% para cima. Tem carro da Mercedes que a gente vende de fábrica com 98, que é octanagem. Então, ele tá de boa. O problema é teu. Aí você fala, né? Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Quem que tá ganhando com isso, né? Aí Renato fala assim, rapaz, que mudança esquisita, viu? Ainda mais com a Operação Carbono Oculto em andamento. Enquanto investigam, a cadeia dos combustíveis anunciam mais uma brecha para ela. Aí tu fica pensando, né? Rapaz, quem é uma das principais empresas de etanol neste Brasil? É a turma do Ometo, né? Você vê ali a Cosan. Fecha acordo com o BTG e Perfin para captar até 10 bilhões. Né? O BTG agora... o Dedé e o Ometo são parceiros. Tá ali, né? A Cosan, empresa de energia, açúcar da cana de açúcar que faz etanol. Fizeram uma linda parceria. E aí você junta com essa notícia aqui de 15 dias atrás, ó. BTG e Perfin planejam passar a faca na Cosan.
Aí Renato fala, rapaz, por que o BTG não entrou no capital da Cosan antes da Operação Carbono Oculto? Você vê que no Brasil as coisas funcionam de um jeito que no frigir dos ovos sempre favorece os amigos do rei. É algo incrível. A perspicácia da tropa do Dedé em investir em coisas que dão lucro é por isso que o Dedé é o Dedé. O Dedé é brabo. E é por isso que eu quero trabalhar no BTG. Temos que fazer a campanha. Dedé contrata o Kim. Não é possível, cara. Aí você vê 35%. Porque isso aqui eu queria comentar muito matéria do lobby. A gente vai comentar sobre isso, porque aquela matéria é muito interessante. Mas para falar o que, gente? Voltando a falar de eleições de 2026. Vamos unir direito, unir direito, unir direita. Unir direita em torno do quê? De quais propostas? De quais projetos? Unir direita em torno dos mesmos mercenários de sempre? Eu não tô falando dos mercenários do sistema, eu tô falando da direita também. Vocês não estão vendo que as mesmas pessoas que estão aí na coleirinha do Deltan, ao lado do Chiquinho, foram as mesmas pessoas que ficaram ao lado do Pablo Marçal? Vocês não lembram que até na época do Pablo Marçal eu fiz questão de relembrar, trazendo imagens, postagens, que eram as mesmas pessoas que também subiram no barquinho do Roberto Jefferson? É um padrão. A gente precisa romper com isso. Além de romper com o sistema, para romper com o sistema, também tem que romper com quem tá atrapalhando, bicho. Sério, é começar a verdadeiramente organizar esse país, pessoal. Olha o que tá acontecendo na luz do dia. Na luz do dia, isso aqui vai pesar no teu carro no final do dia. E tá aí, tá avançando. Como se nada tivesse acontecendo. Sabe? Cadê os parlamentares falando? Gente, eu não sei se é pra vocês, mas simplesmente, só que aparece na minha timeline ultimamente, que é político com mandato, é Carlos Bolsonaro, Gil Diniz, Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, e Carol de Tone, de aparecer na minha timeline. Um deputado que eu gosto, Felipe Barros, eu não sei o que o Felipe Barros tá fazendo da vida, não passa da minha timeline. Parece que eu não sei se é o algoritmo ou se ele deixou de trabalhar. Eu não vejo quase nada. Vou até abrir aqui o tweet aqui agora, se é pra reclamar, né? É fácil reclamar dos deputados que eu não gosto. Vamos aqui tirar aqui a prova dos 9 também pra ver. Agora é tua chance, viu, Felipe? De provar que eu tô errado. Porque tu sabe o quanto eu passo pano pra tu. Mas vamos lá, ó. Fez uma postagem 19 horas atrás. A outra é dia 17. A outra é dia 10. Do dia 10 pra cá, Felipe fez 3 comentários, pô. Assim, tá trabalhando também. Mas, senhor deputado, né? Existem algumas brigas, alguns embates que eu acho que vocês deveriam se envolver ao longo do dia, sabe? Poxa, eu acho que não gasta muito tempo, às vezes, comentar sobre uma coisa. Eu acho importante jogar o Eduardo pra cima. Eu posso defender que tem que jogar o Eduardo pra cima, eu acho. Tô te cobrando aqui, Felipe, pessoalmente. E olha que eu te defendi, inclusive, agora do Chiquinho. Tu sabe que tu é o meu candidato pro Estado do Paraná. Cara, assim, eu sinto que tá num momento assim que ninguém aparece. Vou olhar, tá aqui, ó. Porque esse eu cobrei pessoalmente. Esse eu cobrei ao vivo. Deixa eu ver como é que escreve o nome dele. É Luiz com Z? Orleans. Acho que é mais fácil. Eu cobrei o Princeso, né? Falar do Eduardo, bater direito. Aí tá falando aqui o debate da LESP, tá? Beleza. A reforma tributária, Colômbia. E Colômbia. Só também, né? Sei lá. Aqui, ó. Pô, uma postagem como essa, velho. Cai o braço, ó. Aqui o foco está nos efeitos da Magnix, da perda de vista das tarifas. Mas que pode gerar efeitos políticos mais diretos nos Estados Unidos são a fraude na lei de imigração, reabertura do caso de corrupção, envolvimento de governo e juízo com o narcotráfico. Pô, beleza, bacana uma coisa dessa. Agora, mas, sabe? Sei lá, velho. Se posiciona aí, galera. Sabe? Custa aí, pô. Vocês estão precisando tomar um chá de testosterona, viu? Sei lá, velho, o que passa com esses deputados.
O Felipe eu cobrei pessoalmente no Chão no Fio semana passada. Eu falei, ô, Copião, tanta coisa acontecendo. Aí ele veio me falar, não, porque às vezes não tem diálogo, às vezes eu não tenho contato com o Eduardo. Eu falei, pô, cara, eu não precisa falar dos Estados Unidos, não. Tanta coisa acontecendo, sabe? Um monte de gente aí, né, do Centrão, com essa boca maldita aí, inventando história, plantando nota, falando que a direita é isso, que a direita é aquilo outro, que Eduardo prejudica a direita. Aí fala de Bolsonaro, que Bolsonaro tem que escolher logo. Cara, isso é pressão que vem sendo feita ao atrás de Bolsonaro. Por que o deputado não se levanta e fala, cara, Bolsonaro não tem que escolher nada porque já tá escolhido, o candidato é ele. E todo mundo passa essa notícia, o candidato é ele. Eu sou a favor disso daí. Sabe? Cobrando aqui numa boa, pô. Sem treta. Eu não sei o que passa na cabeça dessa galera não, velho. Se inspirem no Boulos, sabe? Não sei que... Não precisa invadir a casa de ninguém, não, mas se inspirem no Boulos, pô. O Boulos tá aí comprando a briga do Lula. O Boulos tá renunciando ao mandato em prol do projeto do Lula. Eu não tô pedindo pra vocês abrirem mão do mandato, não. Eu quero vocês reeleitos, que a gente não tem nem nome pra substituir. Mas vamos trabalhar, cidadãos. Cidadãos, que eu moro no Brasil da Janja. O pior que eu não falei cidadãos errado, não. Eu falei cidadãos porque veio cidadãos na minha cabeça. Que loucura, viu? Que loucura. É como está o estado das coisas. Eu estou emburrecendo no Brasil da Janja. Deus me livre, viu? Sabendo que o certo é cidadãos. Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posso estar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, né? Kimpanhe.com.br. E pensem muito bem, gente, com a direita que vocês querem construir. O cara perde o medo, vamos amadurecer, vamos dar um próximo passo, né? E é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!